Nós damos boas-vindas a todos os irmãos em seus lares para a continuidade do nosso exercício devocional em nosso culto dirigido a Deus, que possamos nos alegrarmos na presença do nosso Deus, Senhor e Salvador. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Cantemos do nosso inário o hino 167, a primeira e a quarta estrofes, a nosso Pai do céu. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração de louvor. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nos encontramos neste momento em que o nosso culto é dirigido a Ti. Temos em nossos corações, em nossas mentes, a certeza da Tua presença conosco. Então suplicamos que, através do Teu Espírito Santo, estejas o Senhor mesmo, dirigindo todos os atos deste culto, para que seja um culto digno de Ti, para que seja, ó Deus, um culto de edificação da nossa vida espiritual. Assim, ó Senhor, estejas fortalecendo a Tua igreja, dando à Tua igreja a plena consciência do valor do culto que devemos a Ti, pois neste culto queremos expressar-Te a nossa gratidão. Grandes são os Teus feitos para conosco. Estamos vivendo estes momentos circunstanciais difíceis diante dessa pandemia e o Senhor tem nos protegido. É certo que muitas famílias têm vivido duras experiências por causa desse coronavírus, mas quanto o Senhor tem protegido as famílias. E nós somos-te agradecidos por este cuidado tão precioso.
queremos, ó Deus, confiar a Ti a cada dia o nosso viver e louvamos-Te, ó Pai, por este chamado que inclui a certeza da segurança, proteção que propicias àqueles que temem o Teu nome. Queremos suplicar, ó Deus, a continuidade das Tuas bênçãos e principalmente dando-nos, ó Pai, este reconhecimento do Teu cuidado diário e que possamos voltar o nosso olhar para a Tua glória numa expressão de gratidão e obediência à Tua palavra. Então pedimos, estejas abençoando este culto, abençoando as famílias do Teu povo. Sejam estes momentos agradáveis na Tua presença. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar do Cantai, o cântico 75, Abba, Pai. Irmãos, neste momento de contrição, podemos lembrar as palavras do salmista no Salmo 79, o 8º e 9º versículos, onde o salmista diz: não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodos abatidos. Assista-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do Teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados,
por amor do teu nome. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Na tua presença, Senhor, continuamos neste culto que dirigimos a ti. Mas neste momento do culto, queremos expressar-te o reconhecimento que temos de que muitas vezes desobedecemos a tua palavra. Como igreja, por vezes agimos contrário à tua vontade. Assim é que nós nos aproximamos, na mediação de Cristo Jesus, do teu trono. Nos aproximamos porque o teu trono é trono de graça. Fazemos assim para receber favor, para receber misericórdia e suplicar então o teu perdão. Ajuda-nos, ó Pai, dando-nos o teu perdão, ajuda-nos para que possamos viver vida melhor na tua presença. Estejas, ó Deus, fortalecendo a tua igreja, para que a tua igreja possa cumprir a sua missão, conforme a orientação da tua palavra, e que possamos fazer numa inteira confiança no teu poder, no teu amor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar do Inário, o hino de número 172, a primeira e a terceira estrofes. Teu culto agora, aqui, Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus neste momento para a nossa edificação espiritual, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do verso 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, novamente encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma oração. Na pregação passada, no capítulo 1 desta carta aos Efésios, nós
extraímos lições da oração do apóstolo Paulo enquanto orava pela igreja. Agora o achamos novamente na segunda parte desta carta, o apóstolo fazendo uma oração. Ele derrama a sua alma perante Deus, faz de fato uma oração fervorosa e ora pelo fortalecimento interior dos cristãos, ora pela presença de Cristo nos cristãos, ora também pelo conhecimento mais amplo que os cristãos devem ter do amor de Cristo Jesus. Mas, inicialmente, podemos ver na oração do apóstolo o pleno envolvimento que ele tem com a oração. O verso 14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo expressa uma intensidade maior em suas palavras na oração, ao começá-la dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E perguntamos: qual a causa do apóstolo se colocar de joelhos diante do Pai? Como ele diz, por esta causa, ele está pensando nos benefícios que ele apresentou aos cristãos de Éfeso e, portanto, à igreja em todo lugar, em todo tempo. Estes benefícios apresentados no capítulo 2, em que ele vai dissertando a salvação providenciada por Deus, revelada em sua graça, mostrando assim a suficiência da graça do Senhor, e prossegue então para os primeiros versículos do 3º capítulo, mencionando mais benefícios na vida dos cristãos. E então ele passa esta verdade e começa a ficar como que sendo tomado pelo desejo de orar, e orar de forma fervorosa até. Então ele se coloca de joelhos. É interessante porque entre os judeus era comum ficar em pé para orar. O Senhor Jesus mesmo, durante o seu ministério terreno, ensinando lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, ensinando sobre a oração e refutando a hipocrisia daqueles que utilizavam a oração para serem vistos. Ele diz: e não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Em Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma parábola, a parábola do fariseu e o publicano. E é interessante porque Jesus, discorrendo esta parábola, dizendo que o fariseu e o publicano, ambos foram ao templo para a oração. E ele fala da postura física de cada um, dizendo que o fariseu, posto em pé, orava de si para si. E depois ele fala sobre o publicano, dizendo: o publicano estando em pé, ele batia no peito
e suplicava: sê propício a mim, ó Deus, sê propício a mim. Estavam ambos em pé. Um saiu justificado, o outro não. Agora, o apóstolo Paulo diz: de joelhos. Ajoelhar para oração era um sinal de profunda emoção ou fervor. Nós podemos ver uma soma de exemplos na palavra de Deus a esse respeito. Salomão, ele ajoelhou numa ocasião importante na história do povo de Deus, quando da dedicação do templo que ele, Salomão, construiu. E então nós lemos que ele ajoelhou-se e fez uma oração a Deus na dedicação do templo que ele construiu. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o diácono, é o primeiro mártir do cristianismo, chamado Estevão. Durante o seu martírio, sob o peso de graves, de falsas acusações, sendo apedrejado, Lucas escreve a cena no capítulo 7 de Atos, dizendo: então, ajoelhando-se, orou, falando sobre Estevão. Mas o apóstolo Pedro também, quando estava ao lado do leito de morte de Dorcas, também conhecida por Tabita, em Atos capítulo 9, e então providenciando a ressurreição, como de fato Pedro ressuscitou Tabita, a Bíblia diz que, pondo-se de joelho, o apóstolo Pedro orou. O apóstolo Paulo também, nas suas despedidas, em sua última viagem para Jerusalém, ele chamou os presbíteros de Éfeso. Quando ele estava numa cidade próxima de Éfeso, a cidade de Mileto, ele mandou chamar aqueles presbíteros, fez várias recomendações aos presbíteros e depois despediu. Também nós lemos sobre esta despedida que Paulo fazia e diz ali, ajoelhando-se, orou com todos eles, numa cidade próxima durante a sua viagem, deixando Mileto. Estava ele passando pela Síria e então a sua embarcação parou na cidade de Tiro. E ele ficou 7 dias ali, conversando com os irmãos que formavam a igreja naquela cidade. E aqueles irmãos insistiam para que Paulo não desse prosseguimento à sua viagem até Jerusalém, porque Paulo manifestava certeza de que seria a última viagem, que seria perseguido. Algumas emboscadas aguardavam-no, e isto ia dar fim ao seu ministério apostólico, à sua própria vida. Mas aqueles irmãos seguiram o apóstolo Paulo ali em Tiro até a praia. E o apóstolo depois fala ajoelhados na praia. Ajoelhados, oramos. Temos ainda um último exemplo aqui, dentre tantos outros que poderíamos tirar da Bíblia, mas queremos encerrar com esse exemplo do Senhor Jesus, que estava no Getsêmani,
antes de ir à cruz do Calvário, e Lucas diz que Jesus, estando em agonia, Lucas diz, e de joelhos, ele orava. O apóstolo Paulo diz, me ponho de joelho diante do Pai. O que Paulo pretendia, meus irmãos, em sua oração? Certamente, muitas súplicas, como achamos neste parágrafo que foi lido e que estamos apreciando. Mas uma súplica agora chama a nossa atenção. Uma súplica de forças para os cristãos. No versículo 16 nós lemos, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, diz o apóstolo, no homem interior. A súplica do apóstolo é para atender à necessidade verdadeira da igreja, a necessidade de todos os cristãos. Então ele suplica aqui força é fortalecimento, ou então poderíamos dizer, é capacitação. Uma pessoa pode ser fortalecida em amor, uma pessoa pode ser fortalecida em conhecimento, ou uma pessoa pode ser fortalecida em qualquer outra qualidade, mas a súplica aqui é para os cristãos serem fortalecidos com o poder que os capacita, com o poder que os habilita a ficarem firmes em Cristo Jesus e servi-lo. O Novo Testamento ensina que a força para a vida cristã vem mesmo através da habitação do Espírito Santo no cristão. Na segunda carta aos Coríntios, no 4º capítulo, o apóstolo Paulo mesmo escreve, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo faz aqui uma distinção clara entre o que é o homem interior e o homem exterior. O homem interior, diz o apóstolo, ele se renova, já que as pessoas entendiam o homem interior como o ajuntamento dos elementos que formam a sua personalidade. Então, ele diz, o homem interior se renova. Ele está falando aqui de homem interior como sendo a razão, a vontade e também a consciência. É certo, em sua oração, Paulo então suplica a Cristo para fortalecer a mente dos cristãos. Já pensou sobre o que o apóstolo Paulo está suplicando na sua oração? Pedindo a Deus fortalecimento para a razão do ser humano, para a mente dos cristãos. Para quê? Para que a mente não fique à mercê das paixões, dos instintos e também dos desejos carnais. Ele ora pelos cristãos aqui. O homem interior. Dr. John Stott, um teólogo inglês,
faleceu alguns anos atrás, portanto, um teólogo contemporâneo. Ele, num dos seus livros, ele diz: a mente é uma das áreas mais difíceis para viver a santificação. E Lutero, o reformador religioso, ele fala um ditado, alguns dizem que é dele, outros dizem que ele apenas pegou este ditado como um ditado inglês, mas ele diz: você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Veja, o apóstolo Paulo está orando para que os cristãos tenham essa capacidade, tenham essa habilidade de cuidar da mente, ter a mente fortalecida. Ele também está suplicando aqui a Cristo para que desperte a consciência dos cristãos e que os cristãos mantenham mais e mais sensível a consciência, que não venham a descuidar-se da consciência a ponto da consciência ficar enrijecida, endurecida, perdendo a sua sensibilidade. Ele ora neste sentido. O que o apóstolo está orando e suplicando é para que haja uma qualidade de vida em Cristo Jesus, a fim de que a igreja possa cumprir a sua tarefa na proclamação do Evangelho Salvador, mostrando-se igreja pura, sem mácula, neste mundo em queda. Mas ele está suplicando também para fortalecer não somente a mente, a consciência, mas também a vontade. Por quê? É certo, irmãos, que sempre desejamos fazer o bem, mas a nossa vontade não é suficientemente forte para realizar as nossas intenções de fazer tão somente o bem. Então ele ora para que esta vontade também seja conduzida, seja suprida, seja fortalecida com a presença do Espírito Santo. Ele suplica a Deus para o cristão ser fortalecido no que ele está chamando aqui de homem interior. Finalmente, podemos apreciar nesta oração do apóstolo Paulo uma outra súplica, uma súplica que ele faz aqui para os cristãos viverem o amor pela presença espiritual do Senhor Jesus. O apóstolo não está fazendo aqui na sua oração uma distinção da experiência quanto à habitação do Espírito Santo e a habitação de Cristo. Ele diz no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habitação do Espírito Santo, habitação de Cristo, ele está falando aqui. Ele está falando de fato da presença espiritual do Senhor Jesus. Habite Cristo em vosso coração, pela fé. A palavra habitar que nós temos aqui
quer dizer residência permanente. Ora, está falando, isto é bem pertinente, irmãos, porque Paulo está falando da morada permanente de Cristo Jesus em nossos corações pela fé. Então ele está fazendo um contraste com a habitação temporária, como nós encontramos nos evangelhos. Até mesmo o apóstolo João fala sobre o nascimento de Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois o próprio apóstolo João, quando Jesus está falando da sua ascensão, que iria à cruz e depois voltaria ao Pai, ele disse que enviaria o Espírito Santo e habitaria, ele diz, e ele habitará em vós, diferente de entre nós para Jesus, significava uma habitação temporária, e foi assim durante o seu ministério terreno, a sua presença física. Mas o apóstolo Paulo está falando agora de uma presença duradoura, permanente, a presença espiritual do Senhor Jesus para sempre. E está em consonância com as próprias palavras do Senhor Jesus no final do Evangelho de Mateus, quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, e estarei convosco para sempre. Irmãos, o fortalecimento interior acontece então quando Cristo faz morada em nós permanentemente. Ou seja, o segredo do fortalecimento é a presença de Cristo em nossas vidas. Então Paulo ora para que a habitação espiritual do Senhor Jesus seja para cada cristão um grande valor a ser considerado, a ser vivido. A habitação de Cristo é para o cristão conhecer o seu amor, e conhecendo de fato e crescendo no amor de Cristo, é que o cristão pode amar também os outros. Assim o apóstolo encerra a sua oração no versículo 21 com um cântico. É uma doxologia, como temos aqui. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 332, a primeira e a terceira estrofes. Deus é fiel. Deus
Nós vamos encerrar o nosso culto, irmãos, este culto dirigido a Deus com uma oração. Nós vamos orar pedindo fortalecimento de Deus, para que possamos sermos firmes em Cristo Jesus, mesmo em meio a esta tragédia do que é chamada de pandemia, o coronavírus, Covid-19. Nós devemos estar sempre suplicando o auxílio do alto e também nós vamos orar neste momento pedindo a orientação, a direção, pedindo o socorro de Deus para nós tratarmos o culto, mesmo nesta forma em nossas casas, tratar o culto com a consideração que é devida ao ato de adoração a Deus, para que nós não venhamos, assim, tornar o culto uma forma comum ou um elemento a mais no cotidiano em nossas casas. Vamos orar. Eterno Deus, ó Pai Celestial, no final deste culto, ainda nos dirigimos à Tua presença em oração, agora para agradecer-te por Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos ensina acerca dos Teus propósitos, das Tuas intenções para com a Tua igreja, o Teu amor para conosco, o zelo, o cuidado que o Senhor tem para com os Teus filhos. Aprendemos da Tua palavra como podemos de fato confiar no Teu cuidado, confiar na certeza da Tua intervenção, nos socorrendo dia a dia naquilo que precisamos para viver vida cristã agradável a Ti. E nessa dependência, então, ó Pai, estejas fortalecendo a nossa vida neste mundo, para que possamos prosseguir em meio a estas lutas, até que estas calamidades se tornem passageiras, e então possamos voltar, assim como igreja, à Tua casa, para o culto de louvor, de adoração, encontrando aqui os irmãos. Mas enquanto isto não acontece, não permita, ó Deus, qualquer desânimo tomar conta da Tua igreja. Antes, ó Senhor, ajuda os Teus filhos a cada dia. Estejas conosco, dando-nos, ó Pai, o fortalecimento para que possamos viver uma vida de louvor ao Teu nome e para que possamos em nossos lares estarmos prestando o culto que devemos a Ti. Orienta a Tua igreja, coloca no coração dos Teus filhos o desejo sincero da organização da casa para todos os membros da família estarem prestando o culto que devemos ao Teu nome. Não deixe, ó Deus, que nada venha então interferir, prejudicar o andamento da nossa comunhão, do nosso viver com o Senhor para o Senhor. Assim receba o nosso louvor, a nossa adoração, atenda a nossa súplica, pois fazemos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.